Deus por Cristo seja louvado. Amém. Passamos agora à última aliança, ou a última promulgação divina, a nova aliança. Temos visto que o tema aliança atravessa a Bíblia inteira, porque representa o propósito final de Deus de ter comunhão com o homem. As 7 alianças não são 7 tentativas fracassadas de alcançar esta comunhão, mas são passos que Deus deu no seu relacionamento, digamos, de namoro com a humanidade até chegar ao casamento, que é a consumação final, a aliança eterna. Todas as alianças prefiguram e mostram este alvo final de Deus. Porém, a nova aliança, como último passo, é a que introduz o homem neste relacionamento eterno com Deus. Não é uma aliança que será superada ou ultrapassada. É o último passo no plano de Deus, definitivamente. Podemos fazer uma breve análise ou um resumo das alianças que já estudamos, para comparar a comunhão que Deus conseguiu em cada uma delas. Na primeira aliança edênica, a comunhão foi provisória. Deus deu uma escolha para o homem que determinaria se este continuaria ou não em comunhão com Deus. Deus teve comunhão por um tempo com Adão, mas não continuou por causa da escolha que este tomou. Lembrando que todas as alianças havia uma escolha e uma consequência. Aliança adâmica. Podemos defini-la como comunhão cortada, uma aliança escura que fala de comunhão que foi cortada entre Deus e o homem. Ainda assim, houve uma promessa de restauração. A terceira aliança, noaica, também podemos chamar de noética, foi uma comunhão perversa. Houve uma comunhão falsa, perversa, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Isto produziu o dilúvio. Deus salva a humanidade através de Noé, que alcançou graça aos olhos de Deus. Essas 3 alianças mostram a comunhão diminuindo a cada passo entre Deus e a humanidade. Culminou com a aliança abraâmica, uma comunhão individual e incondicional. Inaugura, na aliança abraâmica, uma nova etapa. Deus faz uma aliança com uma pessoa, chegando a fazer uma promessa incondicional para ela. A partir daí, qualquer que fosse a atitude dos descendentes, Deus se comprometia a cumprir essa promessa. Só que ele a cumpre a seu modo, e não como os homens pensam. Deus é fiel às suas promessas e justo ao mesmo tempo. A quinta aliança mosaica, uma aliança de comunhão coletiva e condicional. Esta aliança foi o contrário da aliança com Abraão. Deus agora fez aliança com um povo, o que era o seu alvo, o seu objetivo. Ele não queria apenas comunhão com uma pessoa isolada, mas ao mesmo tempo era uma aliança condicional. Dependia do povo fazer uma escolha e cumprir a lei de Deus. A sexta aliança, a aliança davídica, mostra uma comunhão coletiva, também incondicional, contudo provisória. Uma aliança que já trazia muitos elementos da nova aliança, mas que ainda era provisória, porque Davi não construiu lugar permanente para Deus.
Foi uma aliança com o povo de Israel e tinha uma promessa incondicional também. Mas ainda era uma figura e não a realização permanente. Por último, aqui estamos estudando a nova aliança, uma comunhão coletiva, agora incondicional, porém permanente. Este é o alvo de Deus. Veremos nesse estudo como podemos ter esta comunhão. Vamos fazer aqui um resumo dos 7 itens da nova aliança para maior entendimento. Primeiro, as 3 testemunhas. Lemos em João 5, 6 a 8, que Jesus veio pela água e pelo sangue, e que há 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. Já falamos um pouco sobre esses 3 fatores na aliança mosaica. Lembre bem. Veremos agora como funcionam na nova aliança. Batismo nas águas. A testemunha da água na prática. Batismo no Espírito Santo. A testemunha do Espírito na prática. A ceia do Senhor. A testemunha do sangue na prática. O novo homem. O resultado da operação das 3 testemunhas. O casamento, que é a consumação da união entre Deus e o homem. E por fim, vida eterna, a comunhão eterna que Deus vai ter com a sua noiva. Creia, este casamento, esta relação vai dar certo. Vamos analisar as 3 testemunhas. As 3 testemunhas estavam presentes por meio de figuras na aliança mosaica. Vimos que no tabernáculo de Moisés eram encontradas no átrio, no lugar santo e no santo dos santos. Em Êxodo 25, 21 e 22, lemos sobre o propósito de Deus de ter comunhão com o homem neste tabernáculo. Ele queria falar continuamente com o homem ali. Em Levítico 16, 2 e também 12 e 14, vemos as figuras das 3 testemunhas. A lei representando a palavra ou a água, o sangue no propiciatório e a fumaça do incenso formando a nuvem do Espírito. Por esta nuvem, Deus falava com o homem. Então podemos concluir que Deus quer falar ou ter comunhão conosco, mas para isso é necessário ter as 3 testemunhas em ação e em harmonia. Neste ponto, seria importante falar um pouco sobre o sentido do nome Nova Aliança. Este nome implica que, num sentido, há apenas 2 alianças, a antiga e a nova. Todas as 6 alianças anteriores seriam a antiga aliança, porque continham símbolos e figuras, enquanto a nova aliança é a realidade de todas aquelas figuras. Na nova aliança temos um novo caminho, Hebreus 10, 20, um novo coração e um novo espírito, Ezequiel 36, 26, um novo cântico, Apocalipse 5, 9, vinho novo, Mateus 26, 29, um novo nome, Apocalipse 2, 17, uma nova criação, 2 Coríntios 5, 17, um novo homem, Efésios 2, 15, Colossenses 3, 10, novos céus e nova terra, como visto em Isaías 65, 17, uma nova Jerusalém, Gálatas 4, 26, e finaliza em Apocalipse 21, 2. O profeta Jeremias 31, do 31 ao 33, mostra o que é novo na aliança. Não é que Deus vai mudar a sua palavra, a sua lei. Não é que ele agora tem outro espírito. As testemunhas são as mesmas. É que agora vão alcançar o coração do homem, o seu interior. As fontes da sua vida
A sua lei vai estar no coração. Deus vai nos dar um novo coração e um novo espírito. Como está em Ezequiel 36, 26. Que são as duas maneiras de falar a mesma coisa. A nova aliança traz uma nova dimensão. Trata da realidade e não mais da figura, porque começa no coração. Há muitas referências no Novo Testamento acerca do propósito de Deus de efetuar uma transformação no coração ou no homem interior. Pode ver alguns exemplos como Efésios 3, 16, 17, Romanos 7, 22, 2 aos Coríntios 4, 16. Vamos ver as 3 testemunhas na vida de Jesus. Jesus é o autor da nova aliança. Fato. Precisamos ver na vida dele a operação das 3 testemunhas para ver como podem operar nas nossas vidas. Para entender melhor, colocaremos em 3 itens. Ok? Maria concebeu Jesus, o Verbo de Deus, pelo Espírito Santo, visto em Mateus 1:20, Evangelho de João 1, do 1 ao 14. O Verbo eterno de Deus se fez carne pelo Espírito. Aqui temos a palavra e o Espírito. Ele iniciou seu ministério com o batismo nas águas, para cumprir toda a justiça da palavra de Deus, relata Mateus 3,15, e com o batismo no Espírito. Jesus veio pela água e pelo sangue. Ele não só veio pela água, que representa a obediência à palavra de Deus, mas também pelo sangue. Ele deu a sua vida e morreu na cruz. Martirizou. Do seu coração partido saíram água e sangue. Isto representa o 3º batismo, o batismo de sangue. Lucas 12:50. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. A partir deste ponto, o sangue, que era proibido aos homens comerem, como ensina o livro de Levítico 17:11, já lhes era dado como condição de vida. Mateus 26, 27 e livro do Evangelho de João 6, 53, 54. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Atos 2, 32, Romanos 1, 4. Depois de ser visto por muitas testemunhas, ele subiu ao Pai e foi glorificado. Só então ele pôde derramar o Espírito sobre aqueles que o aguardavam em Jerusalém. Como vimos na descida do Espírito Santo, na pregação do apóstolo Pedro, Atos 2:33. Este é o ministério do Espírito do Deus homem. Talvez nossa mente não possa compreender a complexidade, a totalidade, mas mesmo assim, vamos colocar aqui o que entendemos das Escrituras. Principalmente no Evangelho de João, está claro que o Espírito Santo não poderia ser dado aos homens enquanto Jesus não completasse a sua missão. De alguma forma, até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo havia operado e apenas pairado sobre os homens, mas não pudera habitar neles e se tornar um com eles. Por causa do mistério da encarnação e da união de Deus com o homem em Jesus Cristo, agora o Espírito pode habitar em nós e nos unir e estar em comunhão conosco. 1 Coríntios 6:17. E é por causa deste Espírito em nós que temos a esperança da ressurreição. Glória a Deus. Romanos 8:11. Esta união do Espírito de Deus com o Espírito do homem é o novo elemento da nova aliança. E explica o fato do menor no reino de Deus
ser maior que João Batista, como disse o Cordeiro de Deus em Lucas 7:28. As três testemunhas em operação. É impossível compreender o mistério da salvação e achar uma fórmula que todos possam seguir. Mas podemos identificar a presença das três testemunhas em todas as etapas da nossa salvação, assim como estiveram presentes em cada parte do tabernáculo de Moisés. Quando ouvimos as palavras desta vida, o Evangelho da nossa salvação, e cremos nelas, recebemos a vida de Jesus, pelo Espírito que dá testemunho desta palavra. Referências Efésios 1:13 e Gálatas 3:2. A palavra é vida porque fala da obra de Jesus. O Evangelho da salvação. Jesus é a obra consumada, a mensagem de Deus, o amor em realidade. Ele deu a sua vida para nos dar a vida, que é o Espírito. Por isso, quando ouvimos esses fatos, o Espírito dá testemunho nos nossos corações. A palavra fala da morte de Jesus, da sua vida derramada, do seu amor. Assim, vemos as três testemunhas operando simultaneamente. As palavras e a água desta vida derramada, o sangue, são Espírito e vida. Livro de São João 6:63. O batismo nas águas é para demonstrar nossa fé nesta palavra e assim recebermos o perdão dos pecados. Atos 2:38. Aqui temos a união da água e do sangue. É a fé visível na palavra que fala do sangue. E isto produz o batismo no Espírito. Sem a primeira, é impossível atingir a segunda. Atos 2:38 e Efésios 1:13. O próximo passo é participar da ceia do Senhor, comendo sua carne e bebendo seu sangue, junto com outros que creem igualmente. Quando digo batismo do Espírito, não me refiro ao dom de novas línguas, mas um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. A igreja primitiva tinha tudo isso em ação, conforme podemos verificar em Atos 2:42. A doutrina dos apóstolos era a palavra. As orações representavam a ação do Espírito. E no meio, a comunhão e o partir do pão representavam o sangue. Hoje não temos a presença das três testemunhas de forma completa ou equilibrada. Muitas vezes temos ênfases exageradas, geralmente na palavra, como em alguns grupos tradicionais, ou na manifestação do Espírito, como vemos em muitos grupos pentecostais. E geralmente falta a testemunha do sangue, assim como foi no quadro que Deus pintou no tabernáculo de Moisés. Deus não quer só um ou dois elementos. Ele quer a harmonia e o equilíbrio de todos, a fim de que ele possa falar. Não adianta ter pregações muito profundas, maravilhosas por um lado, ou muitos dons do Espírito, reuniões de quebrantamento. Nada vai acontecer porque falta alguma coisa para Deus poder falar. Tem mais. Experiências em si não resolvem. Precisamos ouvir a voz de Deus. E só através de ouvi-la, e somente assim, receberemos vida. É aí que vemos a importância do corpo de Cristo, a igreja. A igreja pode ser falha, embora uma instituição divina é ministrada por meio de homem que é falho, mas ela tem a função primordial de estabelecer a comunhão entre o homem e o Filho de Deus por meio do Espírito Santo. É possível ter experiências com a palavra ou com o Espírito sozinho.
Mas o sangue que opera através de comunhão e de doar nossas vidas uns pelos outros não pode ser restaurado na igreja numa base individual. O sangue flui no corpo. Fora do corpo, não pode funcionar. Então é um ciclo de vida. Jesus deu a sua vida e derramou o seu sangue para podermos receber vida em nós. Quando cremos na palavra que anuncia o que ele fez, recebemos a testemunha do Espírito, que forma esta mesma palavra em nós, ao ponto de darmos a nossa vida também. Demonstramos a nossa fé nesta palavra comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus, do tipo do sacramento da Santa Ceia. Fazendo assim, revelamos a vida de Cristo visivelmente ao mundo, para que outros vejam e creiam. Esta é a finalidade, a fim de que todo mundo creia. Deus abençoe a todos. Partamos para o segundo ponto, o coração da nova aliança.